Eu queria agradecer, dar bom dia a todos, para mais esse evento do IBRAC, um evento em que nós vamos falar aí de Open Banking, Open Finance, a agenda do Banco Central aí, né? Depois de, acredito que mais ou menos um ano aí que nós tivemos o kickoff aí do Open Banking. Acho que a gente vai fazer uma análise aqui retrospectiva e prospectiva, né? Então, agradecer o Otávio, a disponibilidade dele de vir falar para nós, tá? Sempre ressaltando que o IBRAC está aqui para ajudar também, para cooperar, tá? Então, naquilo em que você achar que a gente possa ajudar a ir para frente também, a gente tem muita gente nos comitês, muita gente com vontade de trabalhar, interessada, e a gente sempre monta aqui os nossos grupos técnicos para aprofundar nas discussões. Então, queremos reforçar o canal aberto aqui que existe entre o IBRAC e o Banco Central, tá? Estamos super à disposição para ajudar vocês aí no que for, o que vocês entenderem pertinente, tá? E antes de passar a palavra para a Fabiana para conduzir aí o debate, acho que o Otávio Damasco é conhecido aí de muita gente. Ele é diretor de regulação do Banco Central, já ocupou cargo de chefe do gabinete do presidente do Banco Central e de secretário adjunto de política econômica no Ministério da Fazenda. Ele também já presidiu os conselhos de administração da Caixa Econômica Federal, do IRB, do Banco do Estado do Ceará, e ele é formado em Economia na Universidade de Brasília, funcionário de carreira do Banco Central desde 98. Então, de novo, Otávio, muito obrigado, é um baita prazer para a gente tê-lo aqui, e vamos olhar aí para o que aconteceu nesse último ano e quais são os desafios para frente, tá? Vou passar a palavra para a Fabiana, que vai também dar as boas-vindas e conduzir o debate aí. Obrigado. Obrigada, Bruno. Bom dia a todos e todas. Obrigada, Otávio, pelo aceite aí de mais o terceiro ano que fazemos aqui pelo IBRAC, né, as discussões sobre Open Banking e agora com esse desafio aí da nova agenda com Open Finance. Vai ser um prazer tê-lo aqui conosco para debater temas. Eu e a Marcela vamos conduzir os debates aqui, só para explicar um pouco a agenda de hoje. Teremos inicialmente uma apresentação do Otávio sobre a agenda do Banco Central com o tema aí de Open Banking e também do Open Finance, e na sequência a gente segue aqui com a moderação, eu e a Marcela, com as perguntas, lembrando que a gente tem aqui o Q&A para perguntas também aqui do público, que a gente vai moderar na sequência. O Matheus está conosco também aqui, o diretor de regulação, antes de a gente até passar para o Otávio. Matheus, bom dia também. Pode fazer algumas introduções e a gente passa a palavra aqui para o Otávio. Não, só bom dia a todas e todos. Faço aqui as palavras da Fabiana e do Bruno, as minhas. Eu gostaria de agradecer a participação aqui, a possibilidade de conversa com o Dr. Otávio, e também nos colocar aqui o Comitê de Regulação também à disposição para colaborar com o que for de interesse do Banco Central no desenvolvimento de uma boa regulação. Lembrando que o Banco Central ele é muito usado como exemplo por outras agências reguladoras, né, nas suas experiências de sandbox, de autorregulação. O IBRAC recentemente teve a oportunidade de colaborar em um evento promovido pela NTT sobre sandbox regulatório, como não poderia deixar de ser, as experiências do Banco Central foram muito mencionadas e sempre como bons exemplos. Então, sem me alongar muito aqui, passo aqui a palavra para o Dr. Otávio. Muito obrigado. Bem, muito obrigado. Inicialmente, queria agradecer muito a oportunidade de estar mais uma vez aqui participando com vocês e o público que está nos acompanhando desse evento do IBRAC. Muito obrigado, Bruno, obrigado, Fabiana, Matheus e toda a equipe do IBRAC, Marcela e a Dora aqui presente. É um enorme prazer para o Banco Central e muito importante também esse diálogo com a sociedade, com vocês que focam nessa questão da competição, da concorrência, né? E, sem dúvida nenhuma, esse é um ponto muito importante na agenda do Banco Central. Resgatando um pouco a missão do Banco Central, a gente tem a missão do lado da política humanitária e tem a missão do lado do sistema financeiro, que é uma missão de
de garantir a estabilidade do sistema financeiro, mas também a eficiência do sistema financeiro. E eu gosto sempre de mencionar que, quando eu estou falando de eficiência, a gente tenta olhar a eficiência por todos os seus ângulos, todas as suas vertentes. A eficiência pelo lado da competição, a eficiência pelo lado da inclusão, a eficiência em termos de entregar produtos adequados para o consumidor de produtos e serviços financeiros. Então, é um olhar bem amplo e, naturalmente, a competição e a concorrência é um aspecto fundamental desse nosso olhar. Isso, quando a gente olha a agenda do Banco Central, a gente percebe isso de forma muito transparente, né, muito cristalina. Em vários aspectos, em várias ações da nossa agenda, tem o caráter de competição, de concorrência bem forte, e o Banco Central sempre trabalhando na sua regulação e nas suas ações para fomentar um mercado aberto, que possa atrair novos players para participar desse ecossistema financeiro, e, no final do dia, trazer produtos e serviços mais eficientes, em menores custos e mais adequados às reais demandas da nossa sociedade, né? Então, esse é o nosso objetivo, né? Sem dúvida nenhuma, o Open Finance é um dos projetos prioritários do Banco Central na sua agenda. O outro que já está em estágio bem avançado é o PIX. A gente já está na agenda evolutiva do PIX. O PIX já é uma realidade, um sucesso dentro do sistema financeiro, e o Open Finance é um projeto que está se materializando agora. Então, quando a gente falou a primeira vez aqui no evento, há 2 anos atrás, a gente estava falando um pouco da regulação, como que a gente estava desenhando esse processo de introdução do Open Bank à época no mercado brasileiro, como foi a nossa experiência em termos de olhar o desenvolvimento dessa iniciativa em outros países e como que a gente estava programando a implementação no ano seguinte. Ano passado, a gente já estava no processo de implementação, então você já tinha lá uma parte das fases entrando, e até o final do ano uma programação para todo a parte regulatória está em vigor. E esse ano eu tenho uma grande satisfação de falar que ele está se tornando realidade, né? A gente já tem 5 milhões de consentimentos ativos no Open Finance, então 5 milhões de clientes já permitiram que a sua informação transite de uma instituição para outra. Eu sou um desses clientes, então minha informação já transita de uma instituição para outra. Depois eu vou contar um pouco da experiência também. A gente tem aproximadamente 700 milhões de chamadas API por mês, esse é o dado de junho, então é um volume grande. Quando a gente compara com as experiências de outros países, é impressionante, naturalmente, dado também a dimensão, a quantidade de clientes que o sistema financeiro brasileiro tem, vis-à-vis outros países de menor porte que estão adotando. É impressionante a quantidade. Aproximadamente entre 700 e 800 instituições participantes. Então, o nosso modelo, como a gente já discutiu nos anos anteriores, ele é um modelo que tem um escopo maior, e a gente, desde o início, colocou mais players participando de forma obrigatória dentro do modelo, mas também tem vários que estão entrando de forma voluntária, porque vem no Open Finance uma oportunidade de crescer e melhorar os seus produtos e serviços. E, hoje em dia, a gente já tem 5 iniciadores de pagamento autorizadas e funcionando, né? Então, aqui são alguns números concretos que a gente pode trazer, aí completado em 1 ano do nosso último encontro, aproximadamente 1 ano atrás, tá ok? Ele está funcionando a pleno vapor? Ainda não. A gente ainda tem alguns desafios que estão passo a passo sendo endereçados. O principal ponto é a questão da consistência das informações que estão sendo trocadas entre as instituições. Lembrando que o
Open Finance, não existe uma plataforma centralizada de informação. Essa informação nem está aqui no Banco Central, nem está na governança, na organização da governança. Ela são informações que os bancos detêm. Então, o Banco A, onde eu tenho minha conta, ele tem minha informação, e se eu autorizo o Banco B ter acesso a essa informação, o Banco A passa para o Banco B. Então, é um conjunto de informações descentralizadas, e essas APIs, elas precisam estar 100% ajeitadas para a informação fluir com qualidade. Então, a gente ainda tem alguns problemas de inconsistências que a área de supervisão, principalmente, está tratando caso a caso, mas essas informações já estão circulando, e os bancos já estão usufruindo dessas informações para entender cada vez melhor o comportamento e as demandas do seu cliente. Tá? Então, indo de forma prática, tem 2 serviços que já estão funcionando. Por exemplo, no meu Banco A, que é o banco que eu mais uso, onde eu recebo meu salário, eu já autorizei esse banco a ter acesso às minhas informações no Banco B. Então, todo dia ele pega aquela informação e usa aquela informação para me oferecer algum serviço ou benefício, né? E essa informação do Banco B, eu já consigo ver dentro do meu app no Banco A. Então, eu entro lá no app do meu Banco A, ou no Home Bank, ou no app do Mobile Bank, e consigo olhar o meu saldo e o meu extrato que eu tenho da minha conta no Banco B. Então, é uma baita de uma facilidade para mim, numa única acesso na internet, eu consegui ver a minha vida financeira. Imagina isso para uma vida de uma empresa, que geralmente trabalha com 4, 5 bancos, e ela tem que entrar no site do Banco A, no site do Banco B, no site do Banco C, no site do Banco D, e ficar olhando como está o seu extrato e o seu saldo todo dia. Agora ela vai poder escolher uma plataforma única, e ela já pode fazer isso, uma plataforma única, ou ela vai entrar e vai conseguir ter a sua vida, ver a sua vida funcionando de uma forma bem consistente. Isso já está acontecendo, eu já consigo ver. Inclusive, é curioso que, ao longo das nossas reuniões periódicas internas, sempre essa demanda que eu tinha para a minha equipe. Eu começava a reunião periódica de monitoramento e implementação perguntando assim, eu tentei esse final de semana e não consegui acessar a minha informação, até que, alguns meses atrás, essa informação começou a fluir. Tá? Ela não está ainda de fácil acesso para o cliente, porque, dadas essas inconsistências, as instituições financeiras estão buscando ter a confiança plena dessa informação para ela tornar isso público e dar maior visibilidade para o seu cliente. Mas isso vai acontecer em breve. Eu diria até que em algumas instituições financeiras está acontecendo. E por que isso vai acontecer de uma forma intensa? Porque esse é o grande interesse das instituições financeiras. E aí eu estou falando das pequenas, grandes e médias, ou mesmo os novos entrantes. Todo mundo está atrás de ser o portão de entrada do cliente no mundo financeiro. E se eu consigo reunir essas informações num único app, consigo consolidar e dar uma informação consistente para o cliente, é natural que o cliente vai escolher esse portal para ser o acesso dele, para ele ter a visibilidade do que está acontecendo em todas as suas transações financeiras, independentemente se é no Banco A, B ou C, ou se é algum outro tipo de instituição financeira. Esse é o desejo meu, esse é o desejo teu, e quando a gente vai para uma empresa, principalmente, que geralmente opera com várias instituições financeiras, isso também é um desejo dela, inclusive ter acesso a um fluxo de caixa consolidado que facilite a vida dela. Tá? Então, essa é o grande ponto de convergência das instituições, dos bancos, das instituições financeiras daqui para frente, ou mesmo de algum app que venha a ser autorizado, que venha participar do ecossistema do Open Banking e ser o grande portal de acesso
do cliente para o mundo financeiro. Esse é um benefício que já está ocorrendo. Um outro benefício que já está ocorrendo, mas também de forma muito preliminar, eu, ao acessar meu app do Banco A, conseguir fazer ali no app do Banco A uma iniciação de pagamento, mas que debite a minha conta no Banco B. Então, eu não vou precisar mais sair do Banco A e ir no Banco B para fazer um pagamento de um boleto ou de uma conta de alguma utility ou fazer alguma transferência. Eu já consigo fazer esse movimento dentro desse app, fazer a iniciação de pagamentos diretamente no meu Banco A, no meu Banco B, ok? Então, a gente já tem 5 instituições autorizadas a operar como iniciador de pagamento. Uma delas, inclusive, é uma Newtek, né, Fintech. Eu não posso nem falar como Fintech, porque é uma grande já, que está operando e já está dando essa disponibilidade para todos os seus clientes. Ela tem um marketplace poderoso e isso está facilitando muito a vida dela, a iniciação do pagamento, principalmente via utilização do Pix. E isso traz comodidade para o cliente desse portal e assim como vai trazer comodidade também para o cliente das instituições financeiras, assim que elas começarem a fomentar esse movimento. Então, são duas entregas que eu acho que há um ano atrás a gente conversou um pouco, que a gente previa que ia acontecer e elas já estão acontecendo, né? E a gente espera que daqui para frente isso cresça ainda mais. Agora, qual é o papel do Banco Central no desenvolvimento do Open Finance? É entregar essa ferramenta para o ecossistema financeiro. E o ecossistema financeiro, a partir dessa ferramenta, desenvolver produtos e serviços. O que vai vir para frente em termos de novidade, em termos de funcionalidades, em termos de produtos, serviços, comodidade para o cliente, isso daí é o ecossistema que vai desenvolver. E nesse caminho, a gente tem conversado bastante com diferentes players, alguns regulados, outros não regulados, os não regulados, naturalmente, desenvolvendo aplicações para oferecer para aqueles regulados incluírem isso, e tem muita coisa interessante sendo desenvolvida por startups ligadas ao sistema financeiro, que em breve vão começar a chegar no mundo financeiro e trazendo aí melhoria para o cidadão. Então, isso é muito legal, isso é muito satisfatório para o Banco Central, é esse o objetivo que a gente quer, e isso, com certeza, vai revolucionar a forma como o ecossistema financeiro trata os dados, as informações e, naturalmente, tudo em prol do cliente, tá, ok? Queria pegar o gancho e falar um pouco de uma outra iniciativa do Banco Central, que também já está virando, que já é realidade, que é o registro de recebíveis. Esse foi um movimento também muito grande que o Banco Central fez ano passado. Ele começou a operacionalizar isso no dia 7 de junho do ano passado, ou seja, um pouco mais de um mês. Foi uma entrada em vigor com vários desafios. A gente tinha um legado imenso, para vocês terem uma ideia. O mercado de recebíveis gira em torno de R$1 trilhão por ano, com uma capilaridade chegando aí no MEI, no pequeno, no médio, no MEI empresário. Também passando por diversos desafios até acertar toda a consistência desse registro de recebíveis, e hoje a gente também já começa a ver inúmeras funcionalidades aparecendo. Então, uma que a gente achou bem interessante é o uso da garantia, o uso do colateral, né? Então, quando o comerciante ele vende e ganha o recebível em 30 dias, aquilo dali é um recebível que ele só vai ter direito em 30 dias, ele podia antecipar esse recebível, mas já tem empresas entrando no mercado falando assim, não precisa antecipar, você pode dar isso em garantia para o teu fornecedor.
e paga aí, em vez de pagar uma taxa de antecipação, né, uma taxa de juros embutida para ter um desconto e receber o dinheiro, você dá essa garantia para o teu fornecedor que ele vai conseguir te vender em melhores condições o produto que é o teu insumo para você vender para o teu cliente. Então, é um uso diferente do que a gente vinha observando até então, que só foi possível com a introdução desse registro de recebível, no qual o comerciante ele passa a ter o poder de gerenciar a sua carteira de recebíveis. Alguns ele vai manter até o vencimento, vai receber o dinheiro em 30 dias, uma parte ele vai antecipar, porque ele precisa daquele dinheiro para tua vida, para o teu giro, mas ele vai antecipar com a instituição financeira A, B ou C, aquela que oferecer melhores condições, e outra parte ele vai usar, por exemplo, como esse modelo que a gente está falando. Ele pega esse recebível e dá em garantia para o fornecedor dele, do outro lado, que passa a vender o produto em melhores condições. Imagina para um pequeno comerciante o quão poderoso é isso. Para o pequeno comerciante, ele antes não ia ter crédito junto a esse atacadista ou esse fornecedor grande, agora ele vai ter o crédito na forma de entrega do produto. Por quê? Porque ele deu um colateral excelente para esse fornecedor, e esse fornecedor tem agora total garantia que o recurso vai ser recebido, porque a liquidação vai ser feita direta com ele. Então, são esse tipo de inovação que o Banco Central quer ver florescer, e é isso que motiva o Banco Central criar esses ecossistemas no quais não somos nós que vamos desenvolver todas as funcionalidades, mas a gente cria as ferramentas para essas funcionalidades aparecerem e trazerem comodidade e benefício para todos os clientes, seja as famílias, seja as empresas. Então, com isso, eu encerro aqui a minha fala inicial e 100% aberta aqui para a gente debater. Muito obrigado. Hein? Perfeito, obrigada, Otávio. De fato, eu acho que a agenda do Banco Central, não só apenas a Open Banking, Pix e agendas recebíveis, eu acho que é bem assim, desafiadora, né? A gente tem observado aí ao longo dos anos que, de fato, tem tido aí uma movimentação muito importante aí, não só para a concorrência, a bancarização. E acho que pegando um pouco esse seu gancho, né, até para entender, de um ano para cá, a gente sabe que a agenda do Open Banking, ela é, enfim, de longo prazo, né, são passos que precisam ser feitos até que tenha aí uma correta implementação do sistema. Tivemos aí a compartilhamento dos dados ocorrendo em agosto do ano passado, se eu não me engano. Agora, em março, tivemos aí essa mudança para uma próxima etapa, que seria o Open Finance. O que você pode trazer para nós, ainda que tenha pouco tempo, né? Ainda tem muita coisa, como você mesmo comentou, ainda está fazendo ali, está começando a observar, de fato, na prática, como isso está mudando a vida do consumidor, do correntista, do cliente. O que você pode contar para nós em termos de desafios nesses processos, seja ali com relação à inserção de instituições de pagamento, enfim, de participantes nesse ecossistema, mas também em termos de bancarização, o que a gente consegue trazer aí já um pouco mais de balanço e desafios, né, em relação à competição, bancarização e inclusão ali com esses movimentos também aí do Open Finance. Ok, vamos lá. Eu acho que vamos começar pelos desafios. Esse processo como um todo, ele não foi um processo trivial. Ele é eu diria assim, uma grande revolução que a gente está fazendo no sistema financeiro. Eu acho que o benefício dele a gente só vai conseguir ver, de fato, daqui uns 5, 10 anos, a gente vai olhar para trás e ver como que o sistema financeiro mudou a partir da implementação do Open Finance. Várias entregas a gente vai conseguir ver o Open Finance ali atuando efetivo, várias outras a gente não vai conseguir ver. Essa troca de informação, o uso da informação pela instituição financeira, muitas vezes você não vai conseguir ver o selo do Open Finance funcionando, mas no dia a dia você vai, se você se aprofundar
no trabalho que as instituições financeiras vão estar fazendo, você vai perceber que aquilo só é possível via o Open Finance. Mas o projeto como um todo foi muito grande, muito desafiador. No primeiro momento, várias resistências, não foi um movimento que a gente teve apoio de todo o segmento desde o início, muitos questionamentos de abrangência, questionamentos jurídicos, regulatórios, de troca de informação de dados. Então, teve questionamentos de várias ordens e a gente foi endereçando cada um deles, uma resistência grande, mas depois, nesse aspecto, a gente viu também que as instituições embarcaram no projeto e falaram assim, vamos fazer do limão uma limonada e vamos entregar o benefício ali para o cliente. Então, hoje eu diria assim, que há uma corrida para ser o primeiro, há uma corrida para entregar o melhor produto, e isso é excelente. No final das contas, é isso que a gente gostaria de assistir. O outro teve um desafio tecnológico também, não não a ausência de tecnologia, mas para a implementação dessa tecnologia. Então, a interoperabilidade dessas informações em instituições financeiras, pensando que a instituição financeira A tem uma plataforma tecnológica X, a B tem uma plataforma tecnológica Y, e essa informação tem que sair de A para B e chegar, ele lendo lá que o extrato do Otávio tem crédito, tem débito, tem crédito de tipo de negócio A, B ou C, porque não adianta vir só o crédito, débito, eu tenho que entender de onde que vem aquele crédito e de onde que vem, para onde vai aquele débito do cliente. Então, isso tudo foi um processo que a gente teve que ir padronizando e eles tiveram que fazer um deparo dentro deles para as APIs poderem se falar. Então, é uma troca maciça de informações que não existia uma padronização. Então, esse foi um grande desafio que foi feito também para essas informações fluírem e chegarem e serem lidas corretamente. Não adianta nada eu te passar uma folha de papel com todas aquelas informações e isso não ia servir para nada, precisa ser automático esse processo. Então, teve todo esse desafio, não foi fácil, e eu acho que houve um investimento maciço aí do sistema financeiro para fazer isso ocorrer, e, como a gente já mencionou em algumas vezes, o escopo do Open Finance, no caso brasileiro, ele foi maior, bem maior do que em outros países, inclusive o benchmark que a gente usou, que é o mercado inglês, e um prazo de implementação muito mais curto, entendeu? Então, eu te diria assim, o prazo talvez tenha sido muito apertado para o tamanho do projeto que a gente gostaria de implementar no Brasil. E esse daí é um ponto que fica como lição nossa, entendeu? Várias outras lições. Cada processo que a gente tem, a gente tira algumas lições. E uma lição que a gente tira é de que o prazo, de fato, ele foi um prazo audacioso e que trouxe uns desafios adicionais e que, na prática, a gente conseguiu implementar, mas teve que ainda correr atrás de alguns ajustes. Então, acho que é importante a gente destacar isso para os nossos projetos futuros. Agora, o prazo mais audacioso, ele está alinhado também com todo o processo que o mundo inteiro está passando de aceleração de implementação das coisas. Quando você vai para uma empresa, principalmente uma empresa que tem no seu DNA a inovação, a tecnologia, as coisas também são feitas a passos largos, rápidos e de forma muito intensa. Então, por um lado, a gente precisava fazer esse movimento acontecer rápido. Por outro lado, o movimento muito rápido também trouxe desafios adicionais para o Banco Central, entendeu? E olhando para frente, Fabiana, é aquilo que eu te falei, apertando todos os parafusos que já estão praticamente todos apertados, agora as soluções vão começar a aparecer e de diferentes formas que eu não consigo visualizar antes. E eu vou pegar um exemplo que eu vou dar para vocês, que mostra muito bem como que
as coisas acontecem, às vezes, de forma diferente do que o regulador imagina, mas para o lado positivo. Então, quando a gente criou a figura das fintechs de crédito, que são as famosas Sociedade de Crédito Direto, lá em 2016, a gente tinha criado esse arcabouço para permitir que essas startups de concessão de crédito, baseadas muito em tecnologia, entrassem no mercado financeiro. Então, a gente imaginava aquele empreendedor que via a tecnologia como um grande aliado, que ia se juntar a um capital e propiciar uma forma diferente de conceder crédito. Isso aconteceu. A primeira leva de SCDs autorizadas foram todas nessa linha. O que a gente está vendo agora? A gente está vendo agora um movimento um pouco diferente. Tem ainda esse tipo de instituição entrando, mas tem uma quantidade grande de empresas consolidadas no mercado, atacadistas, grandes varejistas, que estão começando a constituir as suas SCDs para dar suporte à sua cadeia, ou de fornecedores ou de vendedores, entendeu? Então, é uma forma dele trazer uma solução financeira, que é uma inovação, não tecnológica, mas de modelo de negócio, para seus fornecedores, que sempre foi um desafio, sempre foi um questionamento que esteve, assim, às vezes você tem uma infinidade de fornecedores pequenos que não têm crédito e você vem com essa SCD e cria isso, ou então quando você tem um braço de vendas, um contingente de colaboradores de venda e você precisa conceder crédito para ele próprio ou para quem está comprando o produto no final, e você criou a SCD para dar esse movimento. Então, esse é um movimento que a gente começou a ver que é muito, 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 muito diferente do que a gente imaginava quando criou a regra lá atrás, mas que a gente vê com muito bons olhos isso está acontecendo, porque são instituições que não têm o risco de alavancagem, porque é capital próprio. Então, lá o grande varejista, o grande atacadista, botando um dinheiro de lado e falando assim, vamos criar uma SCD e a SCD daqui vai dar suporte ou para os meus fornecedores ou para os meus vendedores, isso daqui vai ser bom para o ecossistema como um todo. Então, trazendo isso para o Open Finance, é isso que a gente espera que ocorra lá atrás, assim como a gente espera, como a gente observou no recebível, esse negócio de, em vez de ter o desconto do recebível, você usar o colateral para ir para outro lado e obter um crédito via a venda, a entrega do produto sem pagamento imediato, é uma inovação que também não estava no nosso escopo inicial e a gente vê com muito bons olhos. No Open Finance, vocês podem ter certeza, daqui a uns 5 anos a gente vai estar tendo esse seminário aqui de novo, esse webinar, e a gente vai poder relacionar aqui inúmeras iniciativas nesse sentido. Não, perfeito. Bom, primeiro, de novo, Otávio, muito, muito obrigada pela oportunidade da gente estar conversando, e eu acho que nessa mesma linha, assim, né, enfim, a gente já teve um monte de desafios, a implementação ainda está acontecendo, obviamente ainda que a gente não consegue visualizar quais vão ser todos os efeitos que isso vai ter no futuro, mas uma dúvida que eu acho que é interessante de perguntar é se, porque a gente teve, né, primeiro o Open Banking, aí isso foi expandido para Open Finance, e seria interessante de entender se o Banco Central visualiza alguma possível expansão ainda para além do Open Finance, né, e se sim, o que vocês imaginam que seria isso? Acho que, enfim, isso pensando dentro do escopo do próprio Bacen, né, do que o regulador pode fazer, e aí, de um outro lado, relacionando um pouco com o comentário que o Matheus tinha feito antes, o Bacen é visto em muitas das suas iniciativas, né, como um modelo mesmo para outras autoridades, outras agências fazerem inovações regulatórias. E a gente viu algumas discussões acontecendo aqui e acolá sobre a possibilidade de tentativa de replicação, né, desse modelo de Open Banking, agora Open Finance, para outros setores.
E também entender, assim, se o Bacen está auxiliando, enfim, óbvio que dentro do que for possível de compartilhar, né, mas se isso está sendo pensado para outros setores, enfim, está tendo esse compartilhamento de experiências. Okay. Bem, pergunta bem abrangente, vamos passo a passo. Primeiro, quando a gente decidiu embarcar nessa jornada do Open Bank, a gente já tinha feito uma avaliação do que estava acontecendo no mundo, né, em relação a esse modelo. Então, a gente olhou muito para a Austrália, olhou muito para Hong Kong, Singapura, basicamente olhou para a Inglaterra. A Inglaterra, ela começou muito com o Open Banking tradicional, muita coisa focada no Open Bank. E lá, de fato, o pontapé inicial foi dado pelo órgão de concorrência, né? Ele fez lá um relatório, achava que tinha um grau de concentração muito grande no sistema financeiro e colocou algumas opções para o sistema, dentre as opções até splitar alguns grandes bancos, e outra opção é fomentar essa questão do Open Bank. E, no início, eles tinham uma métrica que eles rapidamente abandonaram, que era uma métrica de o sucesso do Open Bank seria a quantidade que você iria ver de cliente trocando de banco. Tá? Então, eles tinham inicialmente a ideia de ter isso como uma métrica, mas depois de um tempo eles perceberam assim, o cliente não necessariamente ele quer trocar de banco. Ele está no banco A lá, ele gosta do banco A, só que quando ele é capturado para o basic do banco A, o banco A, no produto acessório, ele começa a não ter concorrência, entendeu? Então, eles abandonaram essa métrica e foram assim, eles têm que estar aberto para obter produtos e serviços em qualquer participante autorizado do Open Bank e do Open Finance. Então, eles começaram muito com o Open Bank. Quando a gente desenhou o nosso modelo, primeiro, a gente não tinha um foco específico só em competição. A gente queria competição, a eficiência no seu modelo mais amplo, inclusão, então a gente tinha um negócio maior, né? E a gente também foi mais audacioso em termos de o que colocar dentro do pacote. A gente colocou investimento, na época a gente fez um acerto com a CVM, com a SUSEP, colocou a parte dos seguros que eram oferecidos dentro do mundo bancário, daquelas seguradoras que estavam ligadas à holding financeira, né? Então, a gente criou um negócio maior. E, em um certo momento, a gente percebeu que aquilo não era mais banking, aquilo era finance. Então, a gente também fez a troca do nome do Open Finance. Se você for hoje lá no Reino Unido, você vai ver que eles estão fazendo exatamente a mesma coisa. Eles agora estão estendendo, indo além do produto bancário e agregando investimento e principalmente parte de seguros e previdência lá, que também é bem forte lá, entendeu? Então, essa é um pouco a história que a gente tem da troca do Open Bank para o Open Finance. Hoje, a marca que a gente tem é de Open Finance. Tá? Dito isso, a gente, olhando para frente, acho que o desafio é concluir toda a implementação e apertar o último parafuso lá para a coisa estar certa. O que a gente vai atuar, já está atuando, olhando mais para frente? É uma integração maior com o Pix, que é outra plataforma, uma integração maior com registros de recebíveis, coisas que a gente não consegue olhar ainda com atenção, porque a gente está muito focado ainda no... E uma integração maior com o nosso projeto de CBDC, que está vindo também, entendeu? E que é outra agenda que a gente está estudando e que, em algum momento, para frente, vai começar a tornar realidade. Então, é essa integração que vai trazer mais eficiência para todos esses produtos. E, naturalmente, olhando ainda mais para frente, a gente vai pensar em novos passos, como a gente vai poder continuar evoluindo e estudando, mas tem ainda etapas a serem preenchidas até lá.
olhando o que está ocorrendo no resto do segmento. A gente trabalhou muito próximo com a SUSEP, ajudando a SUSEP a desenvolver o modelo dela lá do Open Insurance, e recentemente a gente até aprovou uma resolução conjunta CMNE e CNSP para fomentar a interoperabilidade entre os dois, e o Banco Central está participando de um grupo de trabalho que foi criado no Ministério da Saúde para também discutir a questão do Open Health. E aí, nesse aspecto, é uma participação meio que contar a experiência, desafios, que foi ajudar também, mas esse é um produto que eles lá estão conduzindo, eles lá que têm que ter interesse, mas o Banco Central vai estar sempre muito aberto a participar. E, naturalmente, uma experiência internacional, assim como a gente absorveu, e foi muito bem recebido por outras jurisdições, quando a gente estava prospectando nosso modelo, a gente também ajuda outras jurisdições, principalmente aqui na América do Sul, a desenvolver também o projeto. Então, a gente tem algumas conversas bilaterais com alguns países, com alguns bancos centrais ou supervisores financeiros que estão desenvolvendo o Open Finance aqui na América do Sul, principalmente, mas em outros países também. E uma relação muito boa lá com o mercado inglês, né? O mercado inglês, de fato, foi a gente se aproximou bastante dos reguladores lá nessa tratativa. Perfeito, perfeito. Pegando esse próprio gancho aí do benchmark internacional, né, como você bem colocou, a gente tem aí as referências, né, o Reino Unido como o próprio, né, o precursor aí do Open Banking por volta de 2015, 2018, ou seja, tem bastante tempo, e agora, né, está tendo aí umas discussões com relação a novos regulamentos, né, sendo encadeado, inclusive, pela própria autoridade da concorrência britânica, na CMA, né, sobre autorregulação. Então, está tendo ali discussões bastante interessantes sobre como é que é o modo de governança, né, em relação aí até a própria abertura aí para esse canal de Open Finance. É até curioso, né, por eles serem os precursores, né, o Brasil já está no modelo do Open Finance e agora eles estão fazendo essas discussões relativas à expansão aí do ecossistema. Por outro lado, a gente tem a Austrália, né, ele tem um modelo mais internalizado, né, tem ali algumas supervisões sendo feitas também por autoridades da concorrência, e aqui no Brasil a gente tem o próprio Banco Central. O que você pode comentar para nós em relação a esses benchmarks? Estou pensando agora em Reino Unido, Austrália, mas outros que possam também ter ali de referência, com relação até à governança, para que a gente tenha uma expansão da própria operação do Open Bank, Open Finance como um todo, né? O que a gente consegue trazer aí de comparativo entre esses exemplos internacionais? Então, eu acho que são dois aspectos principais que eu colocaria aqui. O primeiro aspecto depende do próprio mercado, da própria forma e tradição de atuação dos reguladores do mercado. Isso acaba impactando de forma significativa como que vai ser o desenho da governança. Tá? Então, por exemplo, no caso do Reino Unido, veio teve a sua origem num questionamento puro e simples de concorrência, tanto que o foco lá foi muito fomentar a concorrência. E aí, meio que uma penalidade para as instituições bancárias grandes de patrocinar a construção dessa governança. Então, lá foi definido lá tantos milhões de pounds, de libras, e eles tinham que arcar com aquilo. Eles se comprometeram dentro do acordo que eles fizeram com o CMA. Se eu estiver falando alguma impropriedade, mas é mais ou menos nessa linha. Quando você vai para o mercado australiano, pelo que eu lembro, foi muito na pegada da LGPD normal, tanto que lá o Open Finance, ele é um Open quase tudo, ele vai nas utilities também, ele não fica só no sistema financeiro, ele vai a um negócio um pouco além dos sistemas regulados do sistema financeiro ou do mercado de capitais. Quando você vai para Singapura, Hong Kong, foram outras pegadas também, um foco muito em internacionalização. Eles tinham, porque eles são hubs, eles têm
um público local menos denso quando você compara com o Reino Unido, Brasil, Austrália, e eles têm um foco muito em mercados globais, né, que eles acabam sendo hub. Então, cada um tinha uma pegada diferente, uma origem diferente, entendeu? E eu acho que esse foi um aspecto interessante. Quando a gente olhou tudo isso, a gente falou assim, eu vou escolher um ou eu vou trabalhar com todos? Porque todos, para mim, são importantes. A concorrência é importante, a inclusão financeira é importante, aumentar a eficiência do sistema financeiro, pensando ela estrito senso, assim, também é importante, aspectos de educação também é importante, e mais do que isso, eu não quero só, o meu problema não é só no mercado bancário, só nos produtos básicos bancários, eu vejo problema no investimento, eu vejo problema no crédito, eu vejo, entendeu? Então, eu vi ali, a gente viu ali um conjunto amplo, tanto que você fala assim, você entrou sem foco? Não, eu entrei com um foco muito claro, por isso que eu começo falando assim, eu vou na missão do Banco Central e a nossa missão é ter um sistema financeiro eficiente, e eu acho que a eficiência ela se desdobra em todos esses componentes, e aí a gente trouxe tudo isso aqui para o Brasil. Então, depende muito, voltando, da estrutura do sistema e das instituições em cada país, né, e depende muito também do qual é o seu objetivo, qual foi o objetivo original. Quando a gente desenvolve as coisas, a gente desenvolve olhando a experiência de outro país e a gente pega também os erros dos outros países, entendeu? Então, vários aspectos que estão no nosso regulamento, a gente conversou com o regulador britânico e falou assim, tome cuidado com isso daqui, porque isso aqui foi um ponto que teve muito problema aqui no Reino Unido. Por exemplo, lá no Reino Unido, o negócio ficou muito marcado para a gente, eles falaram que era o processo da jornada do cliente em aderir ao Open Finance, o Open Bank lá, entendeu? Porque no início você ia, aí a instituição financeira botava 400 etapas de autenticação, 200 senhas, no meio do caminho milhões de alertas, você vai perder teu dado, vão roubar teu dado e vai acontecer aquilo. E aí, no meio do processo, o cliente desistia, porque era tão difícil. Aqui, a gente ficou isso tão no foco que a gente voltou para cá, inverteu a ordem, você pede no banco que vai receber, e mais do que isso, a gente exigiu que a jornada fosse igual à tua jornada para entrar no home banking ou no app do teu banco. Para entrar no app do teu banco, o teu banco exige uma senha mais um token. Para ele dar autorização para o Open Banking, ele tem que exigir uma senha e um token. Aí as instituições financeiras vieram para a gente, é muito perigoso. Eu falei, calma aí, perigoso, então você está sendo com o teu cliente tradicional, que você permite que ele entre com uma senha e um token no app e faça todas as transações, inclusive financeiras, mandando dinheiro. Se você está achando que é perigoso isso, você tem que voltar lá para a tua política de segurança da informação lá e tratar a tua política de segurança completa, não a Open Finance. Então, assim, aqui no Brasil, para tratar a questão da jornada, a gente olhou, falou assim, siga a mesma regra que você segue quando você autoriza o seu cliente a entrar no teu home banking ou no teu mobile banking. Se você quiser botar 20 etapas de autenticação no home banking, no mobile banking, para ficar super seguro, tudo bem. Aí você pode botar no Open Finance também, mas se você colocar só uma autenticação de biometria ou qualquer coisa, você tem que seguir a mesma regra. Então, acho que foi um ponto que foi bastante elogiado ali depois nas nossas conversas posteriores com um regulador britânico. Mesma coisa acontece quando a gente desenvolveu o Pix, por exemplo. Quando a gente começou a conversar sobre o Pix, o benchmark na época eram 2 modelos. O modelo chinês, que você tinha lá o
o Alipay e o WeChat, e a gente olhava para aquilo, pô, legal para caramba, mas, pô, é um duopólio privado. Ninguém mais entra lá para concorrer com pagamento. É o que a gente quer aqui para o Brasil? Lembrando que a gente vinha de uma estrutura de cartão de crédito que era mais ou menos isso daí. Então, a gente falou, não, tem coisas boas no modelo chinês, mas não é isso que a gente quer. Aí a gente foi olhar o caso da Suécia. A Suécia era um modelo coordenado, de pagamento coordenado pelo regulador, pela Associação de Bancos da Suécia, e que os bancos estavam lá dentro, mas tinham umas limitações, desenvolvia, quem estava fora tinha uma dificuldade de entrar. É isso que a gente quer? Também não é isso que a gente quer. Então, a gente olha, mas tem coisas interessantes lá. Então, a gente vai num, vai no outro, traz aqui e criou o Pix. Entendeu? Provavelmente, um país que vem desenvolver um novo pagamento instantâneo hoje, ele vai olhar para o Pix e falar, pô, ou é 100% ou é 100 mais alguma coisa, vou melhorar aqui a jornada. Então, faz parte do processo de evolução. Né? A gente, quando criou também nosso sistema de pagamento lá no ano 2000, a gente estava na fronteira e depois o outro veio e foi agregando benefício, facilidade, entendeu? Então, é um processo natural. Não, perfeito. E até relacionando, né, um pouco que acho que a gente acabou já tocando nessas discussões que relacionam a questão regulatória, propriamente do Open Banking, do Open Finance, com proteção de dados pessoais, né? Enfim, isso na Austrália foi muito importante no desenvolvimento do modelo específico, né, que tá sendo implementado, e acho que aqui no Brasil a gente teve algumas discussões também que tocaram nesse tema. Talvez a principal dela tenha sido a forma pela qual os dados dos clientes são compartilhados entre as instituições participantes do Open Finance, né? Enfim, e o modelo que a gente tem hoje é um modelo que basicamente funciona com base na premissa do consentimento. Então, se a pessoa está de acordo com a transmissão das informações, ela acontece, e aí tem todas essas questões de, enfim, UX, né? Assim, como que vai ser esse processo para que isso não seja excessivamente oneroso para a pessoa que está querendo fazer essa transmissão das informações, exatamente para não cair nesse problema de, olha, tem 15 mil telas e aí a pessoa tem que ficar, enfim, dando muitos OKs, o que torna a experiência muito, muito complicada, né? Mas, de outro lado, também garantir segurança e que efetivamente a pessoa esteja ciente do que está acontecendo com as informações dela. Mas também surgiu muita discussão, né, sobre realmente uma expansão desse modelo de consentimento, em especial para eventualmente permitir que os dados sejam compartilhados de alguma outra maneira. Por exemplo, o cliente tivesse uma linha de transmissão mais institucionalizada, assim, mais fixa, das suas informações para determinadas instituições. Por exemplo, se ele tiver assinado um contrato que permita esse tipo de transferência. Esse é um debate que tem acontecido hoje sobre, enfim, como garantir, né, que esse modelo de transferência mesmo e que essa experiência do usuário na transmissão das informações continue evoluindo. Bem, a questão da segurança é uma ótima pergunta e eu acho que vamos resgatar aqui um pouco como a gente desenhou o Open Finance. Primeiro, assim, não existe uma base centralizada, tá? A informação que está no banco A para o banco B, eles passam de lá, tá? Segundo ponto, hoje o sistema financeiro já troca uma série de informações sobre operações de clientes, que são autorizadas, naturalmente, entre eles. Ok? Porque toda realização de mercado financeiro de capitais é tudo um sistema e é uma banda de troca de informações. Até mesmo quando eu passo um DOC, um TED para alguém, eu estou trocando uma informação. Mais do que informação, estou trocando dinheiro. Né? Então, existe essa troca. Então, tem esse aspecto. E isso tudo com muita segurança. A gente, em nenhum momento, colocou, não houve dúvida quanto à integridade e à segurança do sistema financeiro. Aí você pode falar, tem a questão das fraudes? Fraude tem, assim como existe fraude, e a gente está tratando, está endereçando,
fraude em vários segmentos, mas geralmente são ações fora da integridade da TI do sistema financeiro, entendeu? É alguém que pegou uma vulnerabilidade do cliente, passou uma conta para ele e ele fez uma transferência, foi um roubo, enfim. Mas isso são coisas que a gente está tratando e vai vir com ações em breve aí para melhorar ainda mais. Mas nunca teve questionamento quanto à integridade do sistema como um todo. Outro aspecto, quando a gente estava discutindo o framework do Open Finance aqui no Brasil, tinha uma grande discussão quem poderia participar do ecossistema. E a gente definiu desde o início que a gente ia delimitar as instituições que são autorizadas, são reguladas, autorizadas e supervisionadas pelo Banco Central do Brasil. Ok? Só que a gente foi ampliar um pouco o leque desse ecossistema. A gente ampliou a quantidade de instituições que eram regulados, autorizados e supervisionados, como é o iniciador de pagamento. Ele não era uma figura que existia, a gente foi lá e criou uma figura e trouxe ele para dentro do arcabouço de regulação, autorização e supervisão. Então, se houver algum mau uso dessa informação, ele está incorrendo, inclusive, em aspectos legais e penais em relação à lei do sigilo bancário. Porque quando eu dei o consentimento para mandar minha informação do A para o B, ele saiu do banco A para o B, mas ficou dentro do sistema financeiro. Se o B fizer um mau uso daquela informação, ele está sujeito à Lei 105, à questão de penalidade. Então, isso daí cria uma proteção que a gente, em vários outros aspectos, a gente vê essa troca de informações do sistema financeiro, mas nunca houve problema de mau uso, e quando existe algum desrespeito a alguma conduta, a área de supervisão vai lá e tem ações bem fortes em relação à instituição e, algumas vezes, aos diretores responsáveis por aquela área de atenção. Então, não existe questionamento sobre isso, entendeu? Pode ser assim, daqui 5 anos, com o modelo todo fomentado, a gente resolva discutir, eventualmente, essa informação ir para fora do sistema financeiro. Sei lá, daqui 5 anos a gente vai... Não está nos planos, entendeu? Mas aí é outro sistema. Mas hoje, com tudo só dentro do sistema financeiro, a segurança e a integridade é plena e o poder regulatório de supervisão nosso é máximo também, entendeu? Perfeito, perfeito. Só avisando a todos aqui que temos o Q&A, para quem queira fazer as perguntas, a gente está aqui, enfim, com o chat aqui aberto. Eu queria aproveitar um ponto que eu acho que seria importante também a gente trazer com relação a como que a gente consegue, como é que o Banco Central, na verdade, está pensando, né? Você comentou que hoje a gente tem já cerca de 5 milhões de usuários aí do Open Finance, Open Bank, né? O que a gente tem, ainda por existir certa assimetria de informação, né? Poxa, o que eu tenho que fazer para entrar? Como é que vai ser esse compartilhamento de dados? A gente sabe que tem todo um sistema aí muito enraizado de segurança já sendo feito, mas o que o Banco Central está pensando em termos de agenda para que tenha aí uma melhor comunicação, para que tenha uma inserção cada vez maior dos usuários, dando consentimento, tendo maiores participações e que, por consequência, torne aí esse ecossistema cada vez mais rico do ponto de vista até de competição, né, no sistema. Tem algo pensado nessa tentativa de ainda quebrar certas barreiras, né? Acho que ainda existe falta de informação do que de fato significa no dia a dia e até possibilitar com que a gente tenha uma curva de ascensão cada vez melhor e maior, né? Fabiana, esse daí, naturalmente, o Banco Central ele faz algumas inserções de propaganda assim, sobre a regulação, sobre as atividades do sistema financeiro, sobre o que o Banco Central está fazendo, mas elas naturalmente são de curto alcance, ela alcança quem principalmente está cadastrado aqui nos nossos meios de comunicação, mas eu encaro esse processo como um processo natural. Tá? Uhum. Então, vamos pegar um segmento
que não seja do sistema financeiro. Você lá atrás surgiu lá aplicativos de transporte, mobilidade urbana. Você, no primeiro momento, não vou autorizar aqui ter o meu cartão de crédito, não vou autorizar o cara saber qual é a minha localização. Depois de um tempo, você percebeu que aquilo dali era um negócio bom para você. Você botava lá teu cartão de crédito, deixava ele identificar onde você estava naquela localização quando você estivesse usando o app, e ele trazia o carro até a porta da tua casa e te levava até aquele lugar. Você já sabia que o custo da passagem ia ser, do translado ia ser de R$15, você conseguia compartilhar aquele teu trajeto com um terceiro, você conseguia ver um bando de coisa, qual o caminho que ia seguir. Por exemplo, eu não conheço muito bem São Paulo, então eu ia para São Paulo, não sabia se o trajeto que estava seguindo era o correto ou não. Agora eu sei exatamente, mesmo porque o preço está fixo desde o início, entendeu? Então você percebeu que aquilo trouxe uma facilidade para você, e você começou a confiar naquele aplicativo, assim como confia no aplicativo de entrega Então, quando você percebe isso, é natural que você queira, é uma decisão tua. Uhum. É opt-in, né? É que nem no OpenMan. Você percebeu que aquilo ia trazer um benefício para você, você foi lá e deu autorização para ele ter o teu cartão de crédito e para ele te encontrar, localizar e guardar todas as suas informações. Informações de onde você teve, onde se passou, onde que você teve, lá, entendeu? Open Finance vai ser a mesma coisa, entendeu? Assim que o cliente começar a perceber os benefícios e esses benefícios começarem a aparecer, ele vai dar essa autorização. Por quê? Porque ele confia no sistema financeiro, ele confia na integridade do sistema financeiro, daquela informação, e vai ver assim, pô, se eu aderir ao ecossistema, isso vai trazer um benefício A, B, C ou D para mim. Por isso que esse processo é um processo natural. Assim que as coisas começarem a acontecer, as pessoas vão começar a consentir e vão começar a participar ainda mais desse processo, entendeu? Eu não tenho a menor dúvida disso, tá? E é assim que funciona, não só no segmento financeiro, mas em todos os segmentos econômicos. É um processo, né? A gente sabe que... É um processo, é natural, entendeu? Uhum. E as soluções vão aparecer, as ideias vão aparecer, e para você surfar nesse benefício, você vai ter que dar essa autorização para o cara te conhecer, entendeu? Não, ótimo. E até nessa mesma linha, né, diretor, eu acho que uma discussão que tem se colocado, e aí que ela é complexa, especialmente porque ela deixa de envolver somente o Bacen e começa a envolver também outras autoridades, pensando nessa questão de segurança de informação, etc., é a discussão dos famosos incidentes de segurança, né, que, enfim, na linguagem comum a gente costuma chamar de vazamentos e coisas do tipo. Então, como o senhor colocou, né, assim, se do lado do Open Finance a gente tem uma estrutura muito confiável, que inclusive não teve nenhum grande questionamento levantado em relação a isso, tem sido muito tranquilo. Por outro lado, exatamente porque a gente não tem, né, uma centralização de todas as informações em um lugar só, etc., isso acaba sendo, em boa medida, uma responsabilidade dos próprios agentes que são parte do Open Finance, né? Então cada um vai ter a sua estrutura de segurança de informação, etc., seguindo os padrões determinados. Na medida em que a gente pensa, né, que algumas das informações que estão transitando aqui são dados pessoais, por exemplo, para fins da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, se a gente tiver na ponta, né, com alguma instituição, alguma questão de essas informações virem a público, etc., como acredito que no caso do Open Finance isso de fato não aconteceu, mas acho que no Pix a gente tem alguns reportes de problemas do lado das instituições, né? E isso traz a grande questão sobre, ok, eu tenho regras específicas junto ao Banco Central que eu preciso seguir, eu instituição financeira, e eu vou lá e sigo essas regras, mas de um outro lado também eu tenho regras na própria LGPD, né, que dizem respeito a isso, eu preciso reportar isso para a autoridade, e a ANPD é uma autoridade, assim,
uma autoridade muito nova, né, muito recente, que ainda está se estruturando, diferentemente do Bacen, que tem anos de história e de solidez aí para esse diálogo, né, com os agentes econômicos, está muito no início desse processo. Então, acho que a dúvida que eu tenho, assim, é se as autoridades têm conversado um pouco a respeito desses desafios, né, de, enfim, o agente econômico ter ali que respeitar uma multiplicidade de leis e ter que conversar com vários reguladores ao mesmo tempo, às vezes sendo o mesmo fato, né, mas tendo que cumprir regulações distintas, que têm aplicabilidade específica por cada uma dessas autoridades. Marcelo, o Banco Central ele tem uma rede de interlocução nacional e internacional imensa. Alguns fóruns são fóruns permanentes com agentes do sistema financeiro. Por exemplo, a gente tem o Coremec, que é uma reunião do supervisor do sistema como um todo, que junta a CVM, Previc, a gente e SUSEP. A gente tem um convênio bilateral com o CVM, a gente tem memorando de entendimento com o Previc, eu mesmo faço parte do Conselho Nacional de Seguros Privados, sou membro lá do Conselho. Então, e isso vale para as agências do sistema financeiro e todos os outros participantes do órgãos e agências do governo. Então, a nossa interlocução, por exemplo, com Receita e troca de algumas informações estatísticas existem, são oficializadas, né, estão oficializadas, intercâmbio de informação, trabalho de projetos em conjuntos, tudo tesouro, outro que a gente tem uma série de conversas. E com o mundo não é diferente, o Banco Central faz parte do board do BIS, que aí lá é contato com todos os bancos centrais do mundo. A gente faz parte do Financial Stability Board, então a gente também tem nossa interação com os bancos centrais e reguladores financeiros do mundo inteiro também é imensa, e vários outros fóruns para assuntos específicos. Então, é um processo natural isso, entendeu? O que eu posso te garantir é o seguinte, olhando única e exclusivamente para o sistema financeiro, para os agentes regulados, supervisionados, a atuação do Banco Central é muito concisa e muito, colocar assim, e muito ampla, concisa em termos de observar a regulamentação e a legislação, tá, ok? E muito ampla em termos de olhar todos os aspectos que possam afetar a imagem do sistema financeiro, tá, ok? Lembrando o seguinte, quando a gente vai para o campo prudencial, um dos componentes do risco é o risco operacional. E dentro do risco operacional, um dos componentes que cada vez mais vem ganhando importância é o risco de imagem. Hoje, se uma instituição financeira comete um deslize, o risco dela perder uma base significativa de cliente, porque hoje é muito fácil o cara trocar de provedor de serviço financeiro, isso pode colocar essa instituição em risco. Então, a gente olha isso com muito cuidado. Então, mesmo que aquilo eventualmente tenha um impacto numa única instituição, a gente tem uma atenção hiper especial pré e mais hiper especial ainda se por acaso vier a acontecer com alguém, entendeu? Então, as instituições financeiras são muito cientes disso também. Uma, pelo bom relacionamento e respeito ao regulador, mas principalmente pelo respeito à sua integridade também. Tá? Então, a gente leva muito a sério esse aspecto, talvez de uma forma mais abrangente do que qualquer tipo de regulador que exista hoje no mercado, porque a gente sabe o valor disso para o bom funcionamento do sistema financeiro e para o bom funcionamento de cada uma das instituições que a gente autoriza. Perfeito, perfeito. Agora, falando um pouco até sobre a junção aí Pix e Open Banking, né, que aconteceu aí na terceira fase do ano passado, você comentou agora que a gente já tem aí 5
instituições aí de iniciação de pagamento já em operação. Imagino que esse processo seja um processo um pouco mais demandante, né? Assim, envolve alguns desafios. O que já é possível de comentar, e até para a expansão dessa agenda aí, que envolve meios de pagamento instantâneos, né? Uma forma de você agilizar e até colocar mais players aí, por você ter uma facilidade dentro de alguns aplicativos, seja de delivery, seja de outras, já utilizando por meio da extinção de pagamento. Se você puder falar um pouco mais de como é que está essa agenda do Banco Central para que a gente expanda, isso também promove ali a concorrência. Como é que estão os desafios também, por outro lado, imagino aí, hoje a gente tem 5, né? Como é que está a visão em relação à entrada cada vez maior aí de outros agentes nesse segmento? Então, a questão do pagamento é onde se materializa, pagamento ou transferência é onde se materializa a realização de algum tipo de transação financeira, né? Então, você pega um crédito, o recurso tem que vir, você paga uma conta, o recurso tem que ir, você faz ou recebe uma transferência, então vamos dizer assim, é o lado prático de uma transação envolvendo o sistema financeiro, e isso é super importante em termos de comodidade. Então, é uma evolução, Fabiana. A gente já está vendo essas coisas acontecendo. Como eu dei o exemplo lá atrás, assim, um próximo passo que vai acontecer, primeiro, os bancos já estão permitindo você ver a tua vida financeira do banco B no teu home bank do banco A. Então, pois é uma baita facilidade. O próximo passo, via o iniciador de pagamento, eu falar assim, eu estou sem dinheiro na minha conta do banco A, mas estou com dinheiro na minha conta do banco B. Então, esse boleto ou essa transferência que eu vou fazer aqui para a Fabiana, eu vou pedir para debitar no banco B, porque lá eu estou com um recurso. E aí, daí vão surgir outras funcionalidades. Quando a gente botou o Pix na praça, lá atrás, a gente não imaginava uma série de coisas que foram surgindo, que o mercado foi fazendo, e agora já está tratando questão de crédito, já tem algumas outras iniciativas. Então, esse é um processo de evolução, e ele tende a ser muito intenso. E, mais do que intenso, ele é a parte visível uma das partes visíveis da funcionalidade para o consumidor, para o cliente, no final das contas, porque é ali que ele vê a coisa se materializando definitivamente, né? Seja recebendo um crédito mais barato, seja recebendo uma transferência, seja conseguindo fazer um pagamento. Um exemplo que a gente acha que vai acontecer também em breve, e eu acho que eu comentei lá atrás, e a gente já conversou com algumas fintechs que estão desenvolvendo isso, é a possibilidade de você criar uma concorrência, e aí bate muito no princípio aí do IBRAC, para o cheque especial. Hoje, o cheque especial é um produto que não tem concorrência. Você está lá na tua conta corrente, você não muda de banco porque o banco te oferece um cheque especial melhor. Não existe isso, entendeu? E quando você entra no cheque especial, às vezes a taxa de juros é alta e aquilo te afeta lá, entendeu? Então, o Open Banking com o Pix ou com outra forma de pagamento vai propiciar isso, vai ser a forma de o cara todo dia entrar na tua conta e ver que você autorizou, né, entrar na tua conta e ver assim, a conta do Otávio está com saldo, então não precisa. A conta do Otávio ficou negativa e ele pré-contratou uma operação de crédito comigo aqui, e aí ele vai lá e manda uma ordem de pagamento, um Pix, qualquer que seja instrumento de pagamento para a tua conta. Então, você começa a materializar aquele benefício, é o casamento ali de dois projetos super importantes. Entendeu? Isso sem contar na parte do comércio, que eu acho que é um ponto que você está querendo explorar aí. Entendeu? Então, a beleza e, ao mesmo tempo, a beleza do produto como um todo e, ao mesmo tempo, a decepção de você junto ao ouvinte, assim, eu não sei o que vai acontecer no futuro, eu sei, se imaginar uma série de coisas boas
mas não consigo imaginar tudo que vai acontecer. O mercado é super criativo nisso e a gente confia muito nessa criatividade do mercado. É um mar de possibilidades no final, né? É uma Acho que possibilidade. A ideia é que, de fato, com o tempo, isso vá tornando aí o dia a dia cada vez mais ágil e a entrada de novas opções, né? De novos modelos de negócios cada vez maior, né? Posso aproveitar aqui, Fabi, Marcela, para pegar um gancho aqui num ponto que a Marcela trouxe, diretor, que é bem essa questão da coordenação, né, com outros entes, né, porque realmente, num caso envolvendo o exercício de competências por outras entidades, né, no caso aí do exemplo da Marcela, a NPD, o agente regulado ele sempre fica com alguma insegurança sobre como que ele deve proceder, a quem que ele deve prestar contas, porque a gente está tratando do mesmo fato, né? E aí, olhando, né, para o que a gente está discutindo aqui, né, que haverá trânsito de dados, você vai ter agentes diferentes lidando com os mesmos dados. Será que não seria o caso de pensar em algum tipo de coordenação institucional entre as entidades para deixar para o setor privado claro como que ele deve proceder se houver um incidente de vazamento de dados, enfim, para não evitar a duplicidade, né, e discussões sobre a quem cá compete defender aí o usuário ou zelar pela legislação em cada caso, né? Será que algum instrumento de coordenação não seria um caminho aí para sinalizar já para o mercado como que ele deve se comportar em relação no caso de um incidente de vazamento de dados? Bom, Matheus, muito boa a tua colocação. Esse tipo de coordenação a gente tem em diferentes fóruns, eu acho que eu até comentei já um pouco, por exemplo, no caso do CVM, a gente tem há muito tempo um convênio com eles, e esse convênio, ele não só tem uma agenda permanente, assim, de discussão, de reuniões para discutir os temas de interesse comum, como tem ações conjuntas de supervisão para atuar. Eu acho que o primeiro aspecto fundamental, e aí a nossa regulação é muito rígida em relação a isso, é criar todos os mecanismos possíveis para esses incidentes não ocorrerem. Então, a gente é muito rigoroso com isso, tanto na parte da regulação, quanto na parte da supervisão. Mas, no caso do sistema financeiro, eu acho que essa preocupação é triplicada ou quadruplicada em relação a outros segmentos econômicos, porque isso fere demais a integridade de uma instituição financeira. Tanto que todos investem bastante em tecnologia. Salvo engano, a Febraban está até realizando agora em agosto o CIAB. O CIAB é o maior fórum de tecnologia, acho que do país, e, se não me engano, o setor financeiro é o segmento que mais investe em tecnologia nos últimos anos, disparado, né? Então, isso tudo mostra, um lado, inovação e produto. Agora, as legislações têm aspectos e times também diferentes, entendeu? Então, o Brasil foi, inclusive, um dos pioneiros no âmbito do sistema financeiro a criar uma regulação específica sobre política de segurança cibernética, se não me engano, foi em 2017. É até interessante que, 2 anos depois, a gente passou com o FSB fez um peer review global. Ele não foi um peer review, ele fez um survey, né? E elencou lá 10 aspectos dessa questão de segurança cibernética, e em todos os 10 aspectos o Brasil apareceu como um benchmark, porque a gente já tinha feito a nossa política de segurança cibernética. Tá? Então, e foi super legal naquela época, porque, naturalmente, aumentando o número de players e aumentando a intensidade da troca de informações e também do uso de tecnologia para acesso remoto, você precisava chamar a atenção dos bancos, das instituições financeiras,
dos dirigentes quanto à importância de você ter essa questão da segurança cibernética para todo tipo de incidente, tá? Isso deu uma chacoalhada neles lá dentro também, não que eles não fizessem antes, mas ajudou a dar uma nova roupagem para aquilo. Mas, voltando para o teu ponto específico, sim, as legislações, elas têm times, às vezes, diferentes de aplicabilidade, né? Eu não conheço, não vou entrar no detalhe, não que eu não conheço, mas não vou entrar no detalhe porque não sou nem expert em LGPD, mas para o Banco Central é importante a gente ter a informação quase que real time de que está tendo algum incidente, porque aquele incidente ele pode eventualmente estar afetando uma instituição, está afetando uma, duas ou três instituições ou o sistema, entendeu? E o sistema, mesmo ele se protegendo, a gente precisa saber, porque às vezes um hacker, algum ataque cibernético, ele ataca uma, ataca duas, ataca três, ele vai tentando até conseguir alguém. Graças a Deus, no Brasil não teve sucesso esse tipo, mas o mercado, inclusive, precisa se coordenar, e a gente exige isso na nossa política, que eles se coordenem para essa troca de informação entre eles, para a proteção do sistema como um todo, né? Já o vazamento, às vezes, tem um time um pouquinho diferente, dependendo do grau de informação que foi tratado. Então, eu acho que o ponto que você colocou é super importante, esses convênios e essa interação, elas são importantes. A atuação, às vezes, tem times diferentes tanto pela regra quanto a necessidade, mas essa coordenação, tanto entre os entes privados regulados, quanto entre os supervisores, e entre os supervisores e também os regulados, é um negócio super importante que ocorra, assim, de fato. Obrigado, diretor. Não, ótimo. E até, assim, voltando também um pouco no tema que o senhor mesmo já tinha comentado, e acho que a Fabi levantou, sobre essas interações, né, entre Open Finance, PIX e, enfim, de maneira geral, acho que as inovações variadas que a gente tem no sistema financeiro e de pagamentos, né. Acho que a gente teve um movimento lá atrás, né, que inclusive o Bacen participou muito ativamente da solução que foi encontrada de quebra de exclusividades entre bandeiras e credenciadoras. Isso, enfim, todo mundo já sabe, é uma história que todo mundo já conhece, né, de como isso gerou concorrência no mercado e permitiu uma interoperabilidade entre os agentes econômicos, né. E agora, com essas novas inovações que têm vindo, especialmente agora, enfim, depois com a lei de meio de pagamento, né, a consolidação desse mercado, eu tenho visto muito surgir essa discussão dessa interoperabilidade lá do passado, talvez ser transposta para uma interoperabilidade mais propriamente entre arranjos, né, especialmente entre os arranjos abertos e os arranjos fechados, na medida em que, enfim, como o senhor mesmo comentou, né, boa parte dessas inovações financeiras, elas não necessariamente vêm de agentes econômicos tradicionais que operam nos arranjos fechados, nos arranjos abertos, nas figuras tradicionais que a gente já tem colocado nesse mercado, né, então minha dúvida é como que o Bacen tem visto esses próximos passos de interoperabilidade e o potencial competitivo dessas inovações. Eu vou pegar aqui, talvez fugir do modelo que você está me instigando a falar e ir para um outro modelo da parte dos registros recebíveis, né? De uns 10 anos para cá, um pouco menos, a gente incentivou muito a entrada de novas infraestruturas de mercado financeiro, as registradoras, né? Então, hoje a gente tem, acho que umas 7 ou 8, 7 anos atrás, a gente tinha duas que estavam se fundindo, duas delas se fundiram, né, que foi a B3 com a CETIP, com a BMF, Bovespa, e aí virou uma, e a gente decidiu incentivar a criação de novos, e hoje a gente tem umas 7 ou 8.
E para elas funcionarem bem, o importante é elas terem o aspecto da interoperabilidade. Então, o lado da concorrência é muito legal. Eu coloquei, incentivei e apareceram 6 novas registradoras no mercado, 6 ou 7 novas registradoras no mercado. Mas se elas não tiverem interoperabilidade, não adiantou nada ter feito o aumento da concorrência. A interoperabilidade foi o grande pedra no nosso caminho na questão do recebível no primeiro momento. Como que o registro que estava na registradora A, se alguém estivesse consultando via B, ele ia ter acesso àquele registro para poder dar aquilo em garantia ou fazer uma antecipação, um desconto de recebível a tempo, entendeu? E esse foi um ajuste que a gente foi feito e foi tratado. Algumas lições o Banco Central tirou e a gente tem alguns outros projetos para frente sobre isso. Um do registro de recebíveis imobiliários, que começa a funcionar em janeiro do ano que vem, e a própria duplicata escritural eletrônica, que a gente até teve que ajustar um pouco o cronograma por causa das lições que a gente teve e os desafios que a gente teve na questão do registro de recebível. Então, a interoperabilidade é condição fundamental para o sistema funcionar de forma competitiva. E aí eu vou bem no aspecto aí da competição, do grande interesse de vocês. Se esse negócio não funcionar de uma forma muito fluida, a interoperabilidade não funcionar, você começa a criar nichos e começa a criar algumas verticalizações que não são boas para o sistema como um todo. Não pode ser boa para aquela vertical, mas para o sistema como um todo não é positivo. Então. Perfeito. Acho que a gente já chegou aqui no horário combinado. A gente agradece muito, Otávio, foi acho que uma ótima entender aí a agenda em relação às atividades aí bastante desafiadoras, trazendo inovações aí para o mercado. A gente passa para você fazer as considerações finais. A gente novamente agradece em nome do IBRAC aqui a disponibilidade de mais um ano, né, trazendo aí essas discussões muito importantes, né, na agenda não só do Banco Central, mas também aí de toda a competição no mercado de bancário e de finanças. Bem, eu que agradeço essa oportunidade. É sempre um prazer participar dessas interações aí com vocês, com o IBRAC. A questão de competição, concorrência é super importante na agenda do Banco Central. A gente encaixa ela como um componente fundamental dentro do nosso esforço, nossa missão de eficiência, e principalmente ter essa interação, ela sempre traz elementos novos também. Cada pergunta é um desafio aqui para a gente estar refletindo como a gente pode também melhorar o nosso trabalho nas novas iniciativas. Então, eu que agradeço, parabéns aí pela iniciativa e muito obrigado pelo convite.